Pessoas que nasceram sem a visão de um olho, por alguma doença ou por causa de algum acidente que fez com que elas deixassem de enxergar com um dos olhos, enfrentam limitações, é claro, nas atividades do dia a dia. E pessoas de várias cidades do estado que têm o mesmo problema se uniram para lutar por mais direitos. Eu sou pedreiro, meu sonho era ser motorista de carreta, de ônibus, mas não posso devido à minha deficiência. Tinha muito medo que ninguém me aceitasse. Muita gente olha para mim e diz assim, o que você tem? Histórias diferentes, problemas parecidos. A falta de visão em um dos olhos é o que une estas pessoas na busca por direitos que ainda em 2020 não são amplamente reconhecidos. A nossa deficiência é sensorial. Então, para ter ideia, nós temos 25% da visão, do campo de visão, que fica prejudicado. Isso já é comprovado cientificamente. O Ednilson tem 42 anos e já nasceu sem poder enxergar com um dos olhos. A visão monoocular, como é chamada, nada mais é do que a cegueira em um dos olhos. É reconhecida como um tipo de deficiência na maioria dos estados do país, entre eles o Paraná. A lei aprovada em 2011 na Assembleia passou a classificar a visão monocular como uma deficiência visual. Mas, na prática, pouca coisa mudou desde então. O problema da desigualdade não é exclusivo de um ou outro município aqui no Paraná. Pelo contrário, o grupo que o Ednilson faz parte identificou que poucas são as cidades que reconhecem a visão monocular como um tipo de deficiência. E essa é apenas a primeira barreira a ser vencida. Nós temos a lei estadual, já que está em vigor desde 2011, porém os municípios não atualizaram suas leis orgânicas, né? Então ainda eles ou desconhecem a lei estadual, ou ainda eles nos dão criam algumas barreiras para a gente não poder acessar os direitos que as pessoas com deficiência têm. Enquanto o projeto de lei que trata sobre a visão monocular não é aprovado em Brasília e amplia o reconhecimento da deficiência para todo o país, grupos menores vêm atuando para garantir o acesso a direitos já conquistados por outros tipos de deficiência. Entre os direitos estão a gratuidade para o uso do cartão transporte, o pagamento de meia entrada em espetáculos culturais e o acesso a vagas especiais de estacionamento. O Sérgio, que mora em União da Vitória, sabe o quanto isso é complicado. Tem visão monocular, sabe que é complicado estacionar quando está movimentado, tem que estar procurando aí vaga de estacionamento e tantas outras coisas, né, que nós temos direito aí. Entre essas dificuldades eu tenho enfrentado a dificuldade de atravessar as ruas, caminhar em meio à multidão e também conseguir emprego ficou muito mais difícil por conta da limitação. Lugares altos, subir e descer escadas, ficou bem mais complicado depois da perda da minha visão. Só que em muitos casos, reconhecer que o outro tem a deficiência também não é fácil. E o meu olho, eu tenho que carregar toda vez esse laudo aqui para mostrar para as pessoas que muitas vezes eu sou discriminado, porque muitos falam que você não tem problema nenhum. Tem que carregar toda vez esse laudo junto comigo. A falta de compreensão sobre o assunto e o preconceito, infelizmente, ainda fazem parte do dia a dia dessas pessoas. O meu problema eu nunca expus na minha cidade. É a primeira vez que eu tô explicando, falando que eu sou monocular, por causa do preconceito. Eu tinha muito medo que ninguém me aceitasse. Hoje eu uso uma prótese e não tá fácil para mim a minha vida depois que eu sofri esse acidente. É muito difícil. Na internet, a Débora ganhou espaço e tem batalhado para melhorar a autoestima de quem é desafiado a conviver com a discriminação. Comecei a compartilhar minha história nas redes sociais e muitas pessoas se identificaram comigo, porque é muito pouco falado, é um tabu. Por causa do preconceito, as pessoas têm vergonha de expor o problema, se escondem atrás de franjas, usam óculos de sol. Então a gente luta muito pela superação, pela aceitação da pessoa com visão monocular. Você viu aí, então, a luta das pessoas com visão monocular para acessar a direitos, né, que elas têm, mas nem sempre são reconhecidos. Reportagem de João Salgado, com produção de Valquíria Silva. Recentemente, alguns municípios paranaenses aprovaram e outros ainda discutem leis que reconhecem a visão monocular
como um tipo de deficiência. Nós esperamos que essa fase burocrática seja rapidamente vencida e que, finalmente, essas pessoas tenham o direito de acessar todos os serviços a que elas têm o direito, né?